Agora, para deixar a nossa lista elegante, galera, eu quero mostrar para vocês algumas combinações CSS que eu já adicionei aqui. Então a gente vai utilizar essas classes só para deixar a nossa lista aqui um pouquinho mais elegante. Nós temos aqui o input, então quando você edita essa tarefa, a gente vê um input aqui bem grosseiro, né? Digamos assim, ele não tem nenhum CSS. Então vamos deixar ele um pouquinho mais legal. Aqui, nesse input, eu vou colocar uma div, que vai encapsular esse input aqui. Essa div terá uma classe que a gente já utilizou ali embaixo, chamada TaskItem. Então, perceba que não tem nada diferente aqui, apenas uma div encapsulando esse input. E agora nosso input aqui está renderizado de uma forma mais legal, mais uniforme aqui com a nossa tarefa. Outra coisa que eu quero deixar mais legal aqui é o nosso botão de adicionar tarefa. A gente quer um botão aí mais legal com a imagem. Então, vou mostrar para vocês agora como fazer para utilizar imagens na aplicação React. Primeira coisa que faremos aqui, galera, é criar uma pasta chamada Image. Dentro da nossa pasta src aqui, vou criar um novo diretório chamado img. E aqui nós podemos fazer o upload de arquivos. Então você clica o botão direito e Upload Files. E aqui você pode fazer o upload de qualquer recurso que você precisar na sua aplicação React. Nesse caso, nós temos aqui um ícone SVG. Eu vou deixar disponível para vocês fazerem download. E eu vou clicar em Open. Veja que esse ícone foi importado aqui como um SVG. Então nós temos aí um SVG que ele vai ser utilizado aí como uma imagem nesse botão. Então onde é que a gente está renderizando esse botão, galera? Ele está sendo renderizado aqui no nosso componente Task List, né? Ele tem esse pequeno botão aqui. A gente quer deixar ele um pouquinho mais legal. Então como isso vai funcionar? A gente vai adicionar uma classe nesse botão aqui. Então class name será btn. Nós não temos essa classe aí no nosso CSS, então vamos vir aqui para o nosso CSS e vamos adicionar. Também vou deixar aí todo esse CSS disponível só para você copiar e colar aí. Nós temos aí essa classe btn. Perceba que nosso componente agora já foi um pouco modificado e agora ele parece bem melhor aí, né? O nosso botão tem um pouquinho de estilo com um efeito de hover. E agora, galera, eu quero adicionar essa imagem aí que eu adicionei na nossa lista de imagens do nosso projeto. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Vou voltar aqui para o meu Task List. E aqui dentro do botão eu preciso renderizar essa imagem de alguma forma, né? Vou utilizar aí a tag Image, né, para a gente renderizar esse SVG que a gente acabou de adicionar no nosso projeto. Então como é que isso vai funcionar? Primeiro de tudo, a gente precisa importar essa imagem aqui. Então o SVG ou imagem no projeto React utilizando o Create React App, né, que é esse projeto que a gente utilizou aqui no Code Sandbox, você pode importar imagens aqui direto no seu código JavaScript. Então como isso funciona? Vamos importar aqui, plus icon, from, e aqui a gente vai passar o path, né? Então a gente vai voltar aqui duas pastas, certo? A gente vai na pasta imagens e vai utilizar aqui o plus icon.svg. A gente acabou de importar essa imagem e agora a gente pode utilizar essa variável de alguma forma aqui. Então vamos utilizar ela aqui no nosso botão. Você vai adicionar a tag img, certo? E ela vai possuir um src, que será o quê? Será a variável que a gente acabou de importar, plus icon. Então perceba que nosso botão agora foi renderizado. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Nosso botão foi renderizado legal aqui. E agora a gente precisa também adicionar uma prop chamada out, né, que ela diz o texto alternativo para essa imagem. Então eu vou colocar aqui um plus, certo? E agora, galera, simples assim, a gente tem um botão mais legal para adicionar novas tarefas, o que deixa a nossa aplicação um pouco mais elegante, né? Outra coisa que eu quero fazer aqui, galera, é renderizar um texto quando nossa lista for vazia. Então, quando a gente tiver uma lista vazia, que é esse caso aqui, eu quero mostrar alguma coisa aqui para explicitamente dizer que essa lista não tem nenhuma tarefa. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos adicionar aqui uma classe CSS. Então, nós teremos esse snippet aqui de CSS, vou só copiar e colar para vocês. Também vai estar disponível aí no final da lição para você só copiar e colar todo esse CSS. Então, nós teremos uma nova classe aí chamada EmptyList. Então nessa classe EmptyList nós teremos alguma coisa que vai ser renderizada aí dependendo do nosso estado da nossa aplicação. Ou seja, se a nossa lista for vazia, eu vou renderizar uma div com essa classe EmptyList. Vamos voltar aqui para o nosso Task List e vamos renderizar alguma coisa aqui, galera. Então, eu tenho aqui a nossa lista de tarefas, né? Ela está sendo renderizada aqui dentro desse content, mas eu quero fazer com que algo seja renderizado aqui no momento que essa nossa lista ela não tenha nada, né? E eu vou mostrar para o usuário que não tem nada nessa nossa lista. Então eu vou mover esse botão aqui para dentro dessa lista, certo? Então a gente vai ter um container só. Perceba que ficou alinhadinho aqui no meio por causa dessa classe content. E aqui, galera, eu vou ter uma renderização condicional.
Essa forma aqui a gente não viu ainda, mas é basicamente a mesma coisa que a gente viu anteriormente com o if, else, porém a gente vai utilizar os operadores JavaScript para renderizar condicionalmente um elemento na tela. Então, se a tasks, né, se a nossa lista de tasks for vazia, ou seja, se o length for 0, nós iremos renderizar uma div com algum texto aqui. Então, qual será esse texto? Vai ser lista vazia, certo? Perceba que nós temos agora uma lista vazia aqui. Só que eu quero adicionar uma classe para essa div. Então, class name empty list. Agora, galera, perceba que nós temos aí uma dica aí para dizer para a gente que essa lista está vazia. Então, se eu adicionar uma nova tarefa, ela não vai aparecer mais. Perceba que nessa nossa verificação aqui, essa task list aqui, né, nossas listas de tarefas, ela já tem um elemento, então ela não é mais 0. Perceba que isso aqui é o padrão do JavaScript. Então, se essa parte aqui do nosso condicional for verdadeiro, ele vai executar a segunda parte do nosso condicional, que é o quê? Que ele vai retornar esse elemento HTML. Então, dessa forma, a gente pode ter uma renderização condicional aí bem simples e efetiva diretamente no nosso componente React, né? Onde a gente renderiza o nosso componente na tela. E agora, galera, se a gente abrir o nosso componente aqui numa nova tela, você vai perceber que nós temos aí o resultado final da nossa aplicação. Nós temos aí uma lista vazia, nós podemos adicionar novas tarefas, você pode mudar tarefas de lista, né? Você pode adicionar quantas tarefas você quiser, sua aplicação é completamente dinâmica. E com isso aqui, que parece uma aplicação simples, você aprendeu todo o básico de React. Você aprendeu a criar componentes, como compor esses componentes, como renderizar componentes dentro de componentes. Você aprendeu como utilizar o estado da aplicação, né, o estado desses componentes, e manipular esse estado da forma que você precisa. Você aprendeu como utilizar as props, né, como validar essas props e como também enriquecer os seus componentes passando novas props. Nós vimos aí a fundação do React, o básico do React. Então ainda existem muitos outros conceitos, que é claro que você vai precisar ver, aprender e praticar, porém com esses conceitos que você viu nesse curso, você vai aprender a utilizar conceitos mais avançados no React muito mais fácil. Então a partir de agora, você tem todo o conhecimento que você precisa para começar a criar aplicações React do zero.